Bom dia, professores de língua portuguesa. Bom dia, professores coordenadores da Diretoria de Ensino de José Bonifácio. Hoje, o ATPC de Linguagens tem por objetivos apresentar e reforçar as orientações pedagógicas referentes ao documento orientador, às atividades escolares não presenciais, orientar sobre os materiais que podem ser utilizados neste período de atividades remotas e também orientar sobre os planos de aula e roteiros de estudos não presenciais. Para isto é necessário refletir e alinhar com toda a equipe sobre 1. Como serão elaborados e enviados roteiros de atividades escolares? 2. Quais são os meios mais efetivos para chegar a todos os estudantes? 3. Esses roteiros poderão ser enviados virtualmente ou será necessário solicitar aos estudantes ou seus responsáveis que retirem os roteiros com uma determinada periodicidade, por exemplo, semanalmente? 4. Como os professores poderão organizar o fluxo de trabalho para realizarem trocas entre si e com os PCs? Outra questão a ser abordada trata-se da gestão de aprendizagem e do tempo. Focar inicialmente na retomada das aprendizagens, por meio da recuperação e reforço. Desenvolvimento das habilidades previstas neste primeiro bimestre, apoiando os estudantes na realização da recuperação contínua das aprendizagens anteriores. Escolas e professores têm autonomia para proceder de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando à realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. Perguntas importantes para este contexto, no que refere às habilidades previstas para o primeiro bimestre. 1. Quais habilidades que necessitam ser retomadas em minhas turmas? 2. Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? 3. O quanto foi possível desenvolver a aprendizagem neste bimestre? Para isto, a Secretaria disponibilizou 2 documentos oficiais que vão conduzir o trabalho docente no que refere à gestão da aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades. Para o ensino fundamental, você tem o Currículo Paulista e para o ensino médio, você tem o currículo oficial vigente. As habilidades prioritárias ou habilidades estratégicas. O que são elas? Elas nortearam a elaboração dos conteúdos do Centro de Mídias de São Paulo e podem apoiar as escolas na organização das atividades. No entanto, ressaltamos que professores e escolas têm autonomia para progredir de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando à realidade de cada contexto, modalidade e a proposta pedagógica da escola. As habilidades prioritárias. Quais os critérios de seleção que a SEDUC utilizou? A SEDUC estabeleceu com critérios para selecionar as habilidades prioritárias. A. Habilidades que são essenciais para o percurso da aprendizagem dos estudantes, para que possam desenvolver aprendizagens posteriores. B. Habilidades que os alunos podem desenvolver a partir das atividades não presenciais, com maior autonomia. C. O tempo disponível para o desenvolvimento das atividades, considerando o número de aulas de cada componente curricular. D. As habilidades presentes nos materiais de apoio. Vejam um exemplo das habilidades essenciais a serem garantidas neste primeiro bimestre, de acordo com o mapeamento da Copet-Seduc. Neste exemplo, você tem o ano-série, o campo de atuação, a prática de linguagem, o código, o descritor que refere às habilidades e o objeto de conhecimento referente aos conteúdos a serem trabalhados neste bimestre. Além dos materiais impressos pela Secretaria, foi criado o Centro de Mídias da Educação de São Paulo, aplicativo e TV, onde as aulas podem ser acompanhadas ao vivo, pelo site do Centro de Mídias SP, pelo aplicativo CMSP
pela página no Facebook e pelos canais de TV aberta, a TV Educação e a TV Univesp. Vamos então abordar os roteiros de estudos. Há um modelo único a ser seguido? Não. O modelo de uma escola pode ser usado por outra escola? Nem sempre. Roteiros de atividades não presenciais são possíveis? Sim. Existem alguns caminhos, dicas e pontos que precisamos estar atentos na elaboração desses roteiros. Segue então, como sugestão, um roteiro de estudo. Nele deve estar presente os seguintes campos: o número de aulas, onde o professor deve indicar o número de aulas semanais, ou seja, o plano de aula deverá ser compatível e coerente com as aulas que os estudantes teriam presencialmente. Conteúdo e o objeto de conhecimento. Neste campo, indicar o objeto de conhecimento do currículo paulista, caso for o ensino fundamental, e conteúdo do currículo oficial do Estado de São Paulo para o ensino médio previsto na primeira bimestre. No que diz respeito às habilidades a serem desenvolvidas, indicar as habilidades do currículo paulista para o ensino fundamental e do currículo oficial do Estado de São Paulo para o ensino médio previsto para o primeiro bimestre que você pretende desenvolver com este roteiro de atividades. Ainda no campo suporte link para a realização da aula. Professor, especificar o suporte que os estudantes deverão acessar para desenvolver a aula. Por exemplo, páginas do livro didático, nome de um texto e o link de acesso, o vídeo e o link de acesso, um experimento e o link de acesso, entre outros. No campo de avaliação, liste aqui os indicadores que você colherá ao longo do percurso e ao final, para observar se o objetivo foi atingido. No que refere ao objetivo, ao final do roteiro, toda habilidade leva mais de uma aula para ser desenvolvida. Aqui, pense em um objetivo específico, que junto com as demais aulas da sequência, levarão a desenvolver a habilidade selecionada. No campo procedimentos para a realização da aula remota, o professor deverá indicar os procedimentos, os passos que os estudantes deverão realizar. Por exemplo, o aluno deverá assistir à aula e estar atento às indicações dadas pelo professor, que poderá ser um exemplo, um texto explicativo, um podcast ou até um pequeno vídeo explicativo. Em seguida, deverá realizar as atividades propostas usando o livro didático, pesquisas e a aula conforme indicação. Sugestões de passos. Primeiro, escreva qual será a comanda para iniciar o processo da aula. Pense em uma proposta que desperte a curiosidade dos alunos. Também deixe claro como ela será enviada, se será em formato de texto, áudio ou vídeo, por exemplo. Segundo, liste aqui as atividades, pesquisas, etc., que os estudantes poderão explorar para se aprofundar no tema do desafio acima. Pense em diversos formatos, textos, documentário, videoaula, áudio, gráfico, etc. Terceiro, desenvolva questões, atividades que os estudantes devem responder relacionando os conteúdos ou alguma outra atividade que precisem executar. É importante que a resolução da tarefa não seja apenas reproduzir uma informação presente nos textos, vídeos e áudios liberados, mas capaz de desafiá-los a colocar em ação as informações presentes nele. Quarto, especifique como eles irão entregar as atividades, por exemplo, entregar na unidade escolar, publicar em um mural online, apresentação em forma de vídeo, por exemplo. Outro campo importante é a atividade avaliativa. Nele, o professor deve indicar a atividade avaliativa por semana, ou seja, o professor deve solicitar uma atividade como, por exemplo, uma resolução de exercícios sobre o assunto, uma proposta textual, uma participação em chat ou um formulário no Google. Atenção! Não utilizar apenas a expressão avaliação contínua ou exercícios. E por último, o contato para dúvidas. Nele, o professor poderá criar um canal para possíveis dúvidas, ou a coordenação pode indicar um e-mail ou canal para as dúvidas. Bons estudos!
Este foi apenas uma sugestão de um roteiro de estudos. No que se refere à avaliação, segundo o documento orientador na página 30, ele especifica: caso haja estudantes que não consigam acessar os recursos para a realização das atividades não presenciais, será essencial que não sejam prejudicados por isso, para que possam ter suas aprendizagens garantidas e avaliadas no retorno das atividades presenciais. Esses estudantes terão oportunidades de realizar atividades, receber aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas. É importante que a equipe gestora da escola apoie o docente para a realização das atividades avaliativas, bem como para a prática dos registros em avaliação. Vamos então agora, neste momento, alinhar as ações de língua portuguesa a partir dos documentos impressos que estão em mãos e posse do professor e do aluno. Temos, para iniciar os nossos trabalhos, o currículo oficial do Estado para o ensino médio e o currículo paulista para o ensino fundamental. A partir deles, temos as habilidades previstas para o primeiro bimestre. Para desenvolver tais atividades, o aluno dispõe do caderno do aluno e também do material Aprender Sempre, um caderno que vai recuperar as habilidades estratégicas já mapeadas pela equipe SEDUC. Além disso, também temos as avaliações de aprendizagem em processo como norteador da aprendizagem. Veja um exemplo para a primeira série do ensino médio no que diz respeito ao planejamento, à organização da aula. O professor tem o documento oficial, no qual estão previstas 38 habilidades nos 4 bimestres para a primeira série do ensino médio, enquanto que neste primeiro bimestre ele vai desenvolver 10 habilidades. Além do documento oficial, ele também tem as habilidades estratégicas mapeadas pela equipe SEDUC, no qual deverá utilizar os materiais de apoio para desenvolvê-las. Quais materiais, então, o professor tem em mãos? O caderno São Paulo Faz Escola, referente ao desenvolvimento das habilidades que constam no currículo, e também o material Aprender Sempre, que refere às atividades mapeadas pela equipe SEDUC, ou seja, as habilidades estratégicas. Além dos materiais impressos disponibilizados pela secretaria, o professor também tem em mãos o seu livro didático, as aulas oferecidas pelo Centro de Mídias e também um link de acesso de atividades elaborados pela Diretoria de Ensino. Como então o professor pode organizar o seu trabalho, ou seja, sistematizar em um roteiro de estudo? Este é apenas um exemplo de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio. Lembre, o roteiro de estudo deve conter o período que vai compreender estes estudos, o componente curricular, o nome do professor, o ano série. No caso, na primeira série do ensino médio, a professora utilizou 5 aulas para desenvolver este roteiro de estudo. Entre os conteúdos e objetos de conhecimento, ela elencou esfera de atividades sociais da linguagem, as diferentes mídias, a leitura e expressão escrita, estratégias de pré-leitura, relação de conhecimentos sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de diferentes indícios, notícia, informação, exposição de ideias e mídia impressa, a intencionalidade comunicativa, as estratégias de pós-leitura, organização da informação e utilização das habilidades desenvolvidas em novos contextos de leitura, os aspectos linguísticos específicos da construção do gênero. Entre as habilidades a serem desenvolvidas por meio deste roteiro de estudo, de acordo com a temática, ela elencou identificar ideias-chave em um texto, concatenando-as na elaboração de uma síntese, elaborar síntese de textos verbais, visuais, compreendendo a linguagem como realização cotidiana, em circulação social, por meio de gêneros textuais de diferentes tipologias, elaborar estratégias de leitura,
e de produção de textos diversos, verbais e não verbais, respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerências textuais. Construir sentido pela comparação entre os textos a partir de diferentes relações intertextuais. Já no campo suporte link para a realização da aula, ela constou sequência de atividades disponibilizadas pelo professor, computador, notebook ou celular, o acesso à internet, caderno para anotações e, no campo avaliação, ela especificou: a avaliação será realizada por meio da análise dos seguintes registros: sequência de atividades realizadas, registro, esquema, mapa conceitual, resumo ou síntese do que aprendeu por meio da sequência de atividades. A autoavaliação contida ao final da sequência de atividades. Observação: será considerado registro para avaliação e entrega dos materiais por meio virtual, impresso ou manuscrito. Criou um endereço eletrônico virtual, amolinguaportuguesa@gmail.com. Também criou um grupo de mensagem no WhatsApp com o nome Quero Aprender Mais. Impresso ou manuscrito, entregar na unidade de escola devidamente identificado, o nome completo do aluno, série, turma, nome do professor e componente curricular. Então, depois veio o procedimento para a realização da aula remota, onde ela vai estar explicando detalhadamente a comanda das atividades. Primeiro, leia atentamente as orientações contidas na sequência de atividades. Elas possibilitam a organização e melhor desempenho para o aprendizado. Atividades 1, 2, 3, 4 e 5. Você fará a leitura de 2 textos. Para responder às perguntas, observe: como os textos 1 e 2 se apresentaram? A estrutura. Quais informações as fontes nos ofereceram? Encontre semelhanças e diferenças entre os textos, na estrutura e no conteúdo. Se possível, acesse o link para ter uma melhor compreensão da atividade. Sempre que for responder às atividades, localize nos textos elementos que comprovem suas respostas. Façam anotações ou, se possível, grife as informações importantes. As atividades 6, 7, 8, 9 e 10. Ela especificou: nas atividades que seguem, é necessário que você considere as informações e fatos que foram recorrentes nos últimos meses. Relacione o assunto dos textos 1 e 2 com o texto 3. Sempre verifique no texto quais elementos comprovem sua resposta. Lembre-se de que podemos ter várias interpretações, porém há várias e algumas que não são possíveis quando procuramos comprová-las no texto. Já para as atividades 11, 12, 13, 14 e 15, as próximas atividades tratarão do gênero notícia. Por isso, relembre algumas características que você sabe desse tipo de texto. Assim você terá mais facilidade para desenvolver as atividades. Na atividade 11, é muito importante que você grife onde estão as informações no texto. Nas atividades 12, 13 e 14, você terá mais facilidade se voltar aos registros das outras atividades. A atividade 15 possibilita a confirmar as aprendizagens já desenvolvidas e revisar algum aspecto que você ainda não tenha percebido. No campo de avaliação, ela menciona: será realizado por meio da elaboração de um texto, esquema, mapa conceitual, resumo ou síntese. Para organizar suas ideias, procure ter como base os seguintes elementos: estrutura dos textos, assuntos, relação entre os textos, informações que auxiliem na compreensão e gênero. E ela termina com um contato para dúvidas, caso haja necessidade. Coloca à disposição o endereço eletrônico amolinguaportuguesa@gmail.com e também o grupo de WhatsApp que ela criou. Quero aprender mais. Bons estudos! Vamos agora então modelizar e sistematizar um roteiro de estudo como sugestão de trabalho. Este roteiro teve como série em questão o 8º ano do ensino fundamental e a temática será desenvolvida
com base nos gêneros notícia e reportagem. Mas antes, vale lembrar que os roteiros de estudos nada mais é que um roteiro de atividade, ou seja, a sistematização do plano de aula para o aluno. Sendo assim, deve conter uma linguagem clara e objetiva, para que o mesmo entenda a comanda da atividade, do trabalho ou da pesquisa que está sendo proposto. Após assistir às videoaulas por meio do centro de mídias, o professor deve se remeter aos documentos oficiais da Secretaria. Neste caso, ao se tratar do 8º ano do ensino fundamental, será então o Currículo Paulista. Nele, o professor deve identificar quais as habilidades foram trabalhadas por meio das videoaulas e, a partir daí, então, localizar nos materiais impressos o caderno São Paulo Faz Escola 8º ano e também o material Aprender Sempre, quais as situações de aprendizagens que permeiam as habilidades e os conteúdos abordados pelas videoaulas, e a partir daí então direcionar o seu trabalho. Após o uso dos materiais oficiais da Secretaria, o professor também deve recorrer ao uso do livro didático e ali elencar quais as atividades pertinentes aos conteúdos e habilidades trabalhadas por meio do centro. Vamos agora então analisar uma situação de aprendizagem que está no link de atividades. Além das videoaulas oferecidas pelo Centro de Mídias, foi oferecido um outro link contendo uma videoaula sobre o gênero em questão. Este link vai repertoriar o conhecimento dos nossos alunos acerca do tema a ser estudado. Foi também disponibilizado de forma clara os conceitos básicos dos gêneros notícia e reportagem, assim como a primeira página do jornal no qual circula-se este tipo de gênero. Após então, colocou-se como desafio e sistematização da aprendizagem a leitura e a interpretação de um texto. Já na situação de aprendizagem 2, foram colocados os conceitos de reportagem, assim como a linguagem que permeia este tipo de gênero. Também explorou-se os elementos que compõem a primeira página do jornal, sistematizando assim o conteúdo a ser trabalhado. Já para o ensino médio, a situação de aprendizagem proposta irá discorrer sobre o estudo dos gêneros literários, neste caso, o pré-modernismo e o modernismo, e também a diferença entre os gêneros poema e poesia. Para repertoriar o aluno, foram disponibilizados, além das aulas do Centro de Mídias, um outro link pela plataforma do YouTube, assim como também os conceitos básicos dos gêneros. Após certificar da apropriação, foi lançado como atividade desafiadora a interpretação e a leitura de um poema do gênero correspondente. Professor, para encerrar esta videoaula de hoje, você deve estar atento a diversos fatores que podem comprometer a qualidade do ensino-aprendizagem durante esse percurso. Entre eles, destacam os alunos que não conseguem assimilar ou acompanhar as videoaulas por meio do Centro de Mídias. Neste caso, você deve elencar diversos links por meio de plataformas como o YouTube ou Escola Digital, a fim de garantir a compreensão. Outro fator também se diz respeito à falta do livro didático, assim como a linguagem que o livro traz. Muitas vezes nossos alunos não conseguem compreender a linguagem conceitual e a comanda das atividades. Neste caso, você deve então propor atividades significativas ao nível de conhecimento dos seus alunos, sem deixar de garantir as habilidades mínimas necessárias previstas para o ano série. Muito obrigado e até o próximo encontro.